vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 17, e nós vamos falar sobre dois textos em particular em Gênesis. Primeiro, Gênesis 17, e o outro vai ser Gênesis 21. Então já deixa aí preparado Gênesis 17, já coloca o dedo lá em Gênesis 21 também, tá? Então, Gênesis capítulo 17, versículo 15 ao 19. E o tema dessa palavra de hoje, meus amados, é El Shaddai, o Deus que cumpre o que promete. O Deus que cumpre o que promete. Gênesis 17, versículo 15 ao 19. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhes respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Abre agora lá em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. Gênesis 21, versículo 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Pai Santo, Pai amado, que a Tua Palavra venha de encontro aos nossos corações e a perspectiva da nossa alma de Te encontrar e conhecer o Senhor e saber qual é a Tua vontade. Que a Tua Palavra venha e revele quem é Jesus para nós, quem é o Senhor. Pai, queremos conhecer esse Jesus cada dia de uma forma como nunca antes, e que a Tua Palavra nos revele claramente quem é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus amados. Queridos, diante de um dos momentos mais gloriosos da história redentora, nessa passagem, um momento que o silêncio de um ventre infértil, estéril aqui, ele é quebrado pelo riso de um bebê. Uma mulher que por muitos anos chorou por ser estéril, por não conhecer um filho, o que é ter um filho, vem o riso de um bebê no seu colo. Um momento que 25 anos, meus amados, de espera angustiante diante do Senhor, 25 anos, encontrou-se o cumprimento naquela pequena mãozinha chamada Isaque, aquele bebê maravilhoso. Mas aqui não se engane, meus amados. Aqui, nessa passagem, não é apenas um relato da fertilidade restaurada. Não é apenas isso, tem algo muito maior, muito mais poderoso para nós entendermos. Aqui é a história de como Deus vindicou a sua própria glória ao cumprir a promessa que parecia impossível aos olhos humanos. Impossível. Ouça aqui a palavra que ele fala no Gênesis 21, 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. E ele fala, no tempo determinado de que Deus falara. E nós vemos aqui 3 verdades maravilhosas sobre essa passagem. E a primeira, nós vamos ver a promessa de Deus, ela é sempre mais grandiosa do que a nossa incredulidade. A promessa de Deus, ela é muito maior, muito mais grandiosa. E nós somos incrédulos.
porque Deus fala com a gente, mas a gente não acredita. Mas Deus, Ele não se para, Ele não se freia na nossa incredulidade. Ele faz segundo a sua vontade e aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E aqui, quando Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara, meus amados, Ele não estava simplesmente resolvendo aqui um problema de infertilidade. Não era essa a questão. Talvez você foque na infertilidade de Sara, mas aqui o ponto crucial não era isso. Ele estava estabelecendo aqui uma aliança eterna. Enquanto Abraão e Sara estavam olhando para um problema humano, um problema impossível, Deus estava olhando para a eternidade, para algo muito maior, muito mais superior daquilo que eles poderiam imaginar. E isso aqui desafia toda a lógica humana. Tudo que nós podemos imaginar, Deus desafia toda a nossa incredulidade. Sara tinha 90 anos de idade. Imagina, 90 anos de idade é 90 anos de idade em qualquer época. É ou não é, meu marido? Em qualquer época, 90 anos de idade é 90 anos. E Abraão já tinha 100 anos de idade. 100 anos. A impossibilidade, o que era impossível. E o texto aqui ele é brutal, ele é honesto. Cessara a Sara o costume de mulheres, Gênesis 18. Fala claramente, Sara já não podia mais, não tinha, acabou a época, não tinha mais possibilidade nenhuma de ter filho. E medicamente falando, biologicamente falando, naturalmente falando, meus amados, era e é, até nos dias de hoje, impossível para uma mulher de 90 anos ter filho. Queridos, e é exatamente aí que Deus opera com maior glória. Quando a gente não espera, quando nós estamos com nossa mente focada no impossível, naquilo que é naturalmente impossível para nós, é quando Deus opera a sua mão maravilhosa. E quando Deus disse a Abraão aqui, estabelecerei com ele uma aliança perpétua para a sua descendência, Gênesis 17, 19. Aqui, meus amados, ele não estava fazendo uma previsão otimista do que poderia acontecer, não. Ele estava decretando claramente uma realidade que transcenderia as limitações da natureza. Ele estava decretando, ele estava dizendo exatamente o que iria acontecer por causa da sua promessa, da sua palavra. A promessa, meu amado, não dependeria da capacidade reprodutiva da Sara, mas ela dependeria da onipotência criador de Yahvé. É isso. A promessa depende totalmente de Yahvé, totalmente do Senhor Todo-Poderoso, e quando Ele diz que Ele vai fazer, isso vai acontecer com certeza. Percebam o padrão que acontece aqui, meus amados. Deus, Ele sempre espera até que não haja nenhuma explicação natural para que a glória dEle se manifeste. Esse é o padrão. É a forma como sempre aconteceu na Bíblia. Quando não há mais recurso natural, Deus vai agir. Quando você chegar na beira do precipício e você falar, Senhor, não tem mais nenhuma saída, é quando Ele vai abrir o mar vermelho diante de você e você vai atravessar. O ventre morto de Sara aqui, meu amado, não era um obstáculo para Deus. Não é. Eu não sei qual é o obstáculo na tua vida, mas seja qual for o obstáculo, ele não é obstáculo para Deus. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso, porque a sua promessa sempre se cumpre. Era aqui um ventre infértil, meu amado, infértil, onde Ele, pela sua fidelidade, tornaria um ventre fértil. Imagina você, 90 anos de idade, Deus fez um milagre no ventre de Sara. Meus amados, Gênesis 18, 2. Qual foi a resposta inicial de Sara? E aqui está a resposta inicial dos seres humanos para com Deus, quando Deus fala conosco. Gênesis 18, 12. Sara riu com descrença. Ela riu com descrença. Abraão caiu com o rosto na terra
que o nome Isaac significa riso. Riso. Ou ele pode quer dizer ele ri, ou filho da alegria. Olha a ironia que Deus faz. Quando ele falou para Abraão, falou para Sara, eles riram com incredulidade. Mas Deus, ele mostrou, ele deu um nome que ia ao contrário da sua credulidade. Eu vou te dar um filho onde ele vai trazer realmente um riso de alegria para a tua vida. Isso aqui é um memorial eterno de que Deus tem a última palavra, meu irmão. A última palavra. Quando você está rindo de incredulidade, Deus ele fala: eu vou fazer para que você veja que eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. E isso aqui, meu filho, transforma o nosso ceticismo em celebração ao Senhor, porque foi Ele quem fez, não fui eu. Mas é natural que a gente duvide, porque está dentro da nossa natureza. O pecado, meu amado, ele não é uma força. Desculpa, ele não é uma ação, ele é uma força poderosa dentro de nós. O pecado, ele é um poder destrutivo, degenerativo na alma e no coração do homem. E por causa desse pecado, nós duvidamos do Senhor. E é natural. Imagina você que a mente humana duvide de algo que Deus falou com ele. Ela duvide de algo que está além da sua capacidade humana. Imagina você, meus amados, um homem crente, temente a Deus, nascido de novo, que vive na presença de Deus, lá no interior do estado. Imagina Deus falando com um homem lá no interior do estado, que ele vive da sua agricultura familiar, que ele vive ali da sua terra, onde ele tira o seu alimento todo dia, e o que sobra ele vende para se manter. Imagina Deus vindo com esse homem lá no interior, falar com ele, sobrevivendo da sua terra. Imagina Deus falando com ele, chegando para ele e prometer que ele se tornaria o homem mais próspero do mundo no agronegócio. O que esse homem faria? Ele riria. Um homem lá da agricultura familiar, ali naquela terrinha de nada, e Deus chega para ele e diz: olha, fulano, eu vou te tornar o homem mais rico do mundo no agronegócio. Ele iria rir. Por quê? Porque ele está olhando para a sua capacidade humana, para aquilo que ele está fazendo ali, o meio onde ele está. Mas se foi Yahweh, se foi o Deus Todo-Poderoso que falou com ele, se foi Deus que determinou aquilo, que no plano de Deus, na vida daquele homem, estava decretado de que ele seria o homem mais próspero no agronegócio, Deus faria aquilo na vida dele. O ponto principal, meu amado, é que quando Deus cumpre o impossível, não há dúvida de que merece a glória devida. Não há dúvida. Quando Deus decreta, quando Deus faz o impossível, a glória é toda dele. Não há homem que diga: fui eu que fiz. Abraão, nessa história, ele nunca poderia ter dito: fui eu que fiz o filho em Sara. Ele nunca poderia ter falado isso. Ele nunca poderia ter dito: não fui eu que fiz todas essas coisas. Mas foi a glória do El Shaddai, foi a glória do Todo-Poderoso que fez todas essas coisas. Não tem, meus amados, como nós nos levantarmos e tomarmos a glória do Senhor, porque Ele age quando a nossa capacidade humana já cessou, quando não há mais força em nós, quando não há absolutamente mais capacidade de você fazer alguma coisa. Aí Deus faz o impossível na tua vida. Presta atenção numa coisa: o cumprimento das promessas de Deus sempre acontece no tempo determinado. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no tempo do mundo lá fora, não é quando o presidente decreta, não é nada disso, mas no tempo determinado de Deus. Gênesis 21:2 fala bem claro isso: no tempo determinado de que lhe falar, no tempo determinado do Senhor. 25 anos se passaram entre a promessa inicial, lá em Gênesis 12, quando pela primeira vez Deus falou com Abraão. Ele esperou 25 anos. Se você se comparasse com Abraão hoje, Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Você está se comparando ao pai da fé. Se
comparasse, colocasse você e Abraão um do lado do outro, quantos anos você acha que aguentaria esperar pela promessa de Deus? Abraão aguentou 25 anos crendo na promessa. Ele teve alguns deslizes, mas ele continuou crendo na promessa. Quantos anos será que você aguentaria no lugar de Abraão? Pense nisso, pense sobre isso. O nascimento de Isaac, 25 anos depois, meus amados. Uma geração inteira de espera, Talvez você esteja falando aí com o Senhor: Pai, até quando eu vou esperar? Até quando eu vou esperar para ver a tua promessa se cumprir na minha vida? Talvez seja essa a pergunta da tua vida. E durante todo esse tempo de Abraão, houve tentativas humanas. Ele tentou lá com a escrava Agar, Ismael nasceu, ele achava que seria Ismael o grande descendente. Gênesis 16 fala sobre isso, mas houve momentos de dúvida, um riso nervoso, um questionamento sobre Deus, sobre o que, se a promessa ia ou não se realizar, meus amados. A expressão hebraica aqui, meu amado, Moed, que quer dizer tempo determinado, ela carrega aqui uma ideia de encontro marcado. Essa é a ideia do original, Moed, tempo determinado, um encontro marcado, divino, um encontro ali com o Senhor, com a soberania de Deus, meus amados, com a soberania do Todo-Poderoso. E aqui, meus amados, a gente vai ver o relógio de Deus, ele não marca os minutos da nossa ansiedade, não marca isso. Ele marca os propósitos da sua soberania. Lembra que eu sempre falo? Antes de existir qualquer coisa, antes da fundação do mundo, antes de existir luz própria, antes de qualquer coisa, Deus planejou. Ele planejou todas as coisas. E você estava incluído nesse planejamento. Quer dizer que Deus, na sua soberania, Ele viu o que ia acontecer na sua vida. Ele saberia, porque Ele escreveu isso no seu livro, o plano para a tua vida. E Deus, Ele sabe exatamente o que vai acontecer, aquilo que Ele decretou para a tua vida. Os seus planos que Ele fez lá na eternidade vão acontecer na tua vida, porque Ele prometeu para a tua vida, meu amado. E aqui, queridos, Deus estava trabalhando durante esse tempo na vida de Abraão e na vida de Sara. Quanto mais tempo demora, meus amados, esse tempo que está demorando, esse tempo que você está questionando, é o tempo que Deus está te preparando para algo extremamente maior. Abraão não tinha condições de receber a promessa durante ou antes de 25 anos. Ele não tinha capacidade para isso. Ele não estava preparado. Sabe o que Deus queria? Deus queria transformar o coração de Abraão, o coração de Sara, para poderem receber a promessa do Senhor. E aqui não era qualquer promessa, era uma promessa que ia mudar a história de toda a humanidade. A promessa que viria o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus amados, Ele estava preparando o palco para quando esse bebê finalmente nascesse, querido, não houvesse nenhuma dúvida. Isso quer dizer o quê? Que todos iriam dizer que aquilo era obra do Senhor. Deus está te preparando para algo espetacular. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, tudo é para a glória do seu nome. E a glória do seu nome em toda e tudo que Deus vai fazer na tua vida é para trazer glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o resultado será para a eternidade, onde vidas conhecerão o seu nome. Tudo isso que Deus fez na vida de Abraão foi para que os homens, a humanidade, soubesse que existe um Deus Todo-Poderoso. Meus amados, nós precisamos entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto, o nosso coração deve incendiar, deve se alegrar, o nosso coração deve pular de alegria, meu amado, porque o tempo já está determinado. Por
Deus. Já está determinado. A promessa para a tua vida já está determinada para o Senhor. E Ele não é refém da nossa urgência. Por mais apressado que você esteja, por mais angustiado que você esteja, por mais que você diga, Deus, eu vou abandonar tudo. Deus, Ele não é refém da tua angústia. Ele não é refém da tua barganha. Ele não é refém de absolutamente nada, porque tudo está determinado segundo a sua palavra para a sua vida. Você está esperando? Continue esperando. Mas espere com uma fé ardente, naquela expectativa de que vai acontecer, naquela alegria, dizendo, o Senhor já prometeu, o Senhor vai entregar, Ele está preparando o meu coração, então Ele está preparando o meu coração para algo grande, para algo maravilhoso. Eu estou nessa expectativa, na presença de Deus. Quando eu me ajoelho já alegre e feliz, porque Ele já prometeu, e Ele vai cumprir na minha vida aquilo que Ele prometeu. Essa é a atitude do nosso coração. Não é esperar amargamente, irritadamente. Não é ira no meu coração contra o Senhor, dizendo, está demorando muito, parece que Deus não me ama, parece que Deus não quer fazer nada. Mas é uma espera, uma expectativa com alegria de que Ele, o El Shaddai, já determinou o tempo da tua promessa, o tempo da tua bênção, querido. Aleluia. Queridos, Isaac, ele era o prenúncio do Filho prometido, Jesus Cristo. Ele era o prenúncio. E o que nós precisamos entender, meus amados, é que toda promessa de Deus tem um resultado para a eternidade. E aqui não é diferente, meus amados. O prenúncio do Filho de Deus, isso que é algo extraordinário. Quando a gente vê a narrativa, ela explode nesse significado cósmico, que quando a gente entende que a promessa para Abraão é eterna, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, meu amado. Isaac não é apenas um bebezinho milagroso, como fala a história, e quando todos leem, pensam nisso. Ele é o tipo de Cristo, ele é a sombra de Jesus Cristo. Deus anunciando, dizendo, olha, assim como eu prometi um filho que iria trazer um filho da promessa, eu também prometo que o filho que eu prometi lá atrás, em Gênesis lá atrás, ele vai vir para salvar o mundo inteiro também. E vamos ver algumas conexões gloriosas sobre o nascimento de Isaac e o nascimento de Jesus Cristo. Os dois nasceram de forma sobrenatural, tanto Isaac quanto Jesus. Isaac, ele nasceu de um ventre morto, um ventre que não tinha mais vida, não tinha possibilidade nenhuma. Jesus nasceu de uma virgem. Aí a conexão que a gente vê. Em todos os dois casos, Deus, Ele invadiu a impossibilidade biológica para decretar, eu cumpro as minhas promessas. Ambos os filhos, ambos os bebês eram filhos de uma promessa. Isaac foi prometido a Abraão, Jesus foi prometido desde o Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele prometeu o Salvador, ali no início de tudo. Eles, os dois, carregaram em si o destino das nações. Os dois. Isaac seria pai de Israel, que existe até hoje. Jesus seria o Salvador de todos aqueles que creem nele. Todos os dois foram oferecidos em sacrifício. Gênesis 22, Abraão levou Isaac até o Monte Moriá para oferecer a Deus, mas Deus providenciou um substituto, um cordeiro, um carneiro, para substituir a vida de Isaac. Séculos depois, meu amado, no mesmo Monte Moriá, agora chamado de Gólgota, outro pai leva o seu filho ali para morrer, mas dessa vez não haveria substituto, querido. Jesus seria o cordeiro definitivo para cumprir a promessa de Deus feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E Paulo, meus amados, ele captura essa imagem de uma forma maravilhosa lá em Gálatas capítulo 3, versículo 16.
Paulo, ele olha para todo esse cenário maravilhoso e ele fala com grande ousadia, dizendo: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Abraão e ao seu descendente. Ele não diz aqui aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ele fala a um só, ao teu descendente, que é Cristo. Coisa maravilhosa. Quando nós começamos a entender a narrativa bíblica, começamos a entender como que Deus move a história da humanidade para o seu plano se cumprir, para que a sua vontade se cumpra na vida de cada um de nós, o nosso coração, ele se incendeia, porque eu faço parte dessa promessa, eu faço parte desse plano maravilhoso que desde a eternidade o Senhor planejou e ele está cumprindo até o dia de hoje. Cada segundo da tua vida está determinado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Entendam, meus amados, a promessa de Abraão sempre foi sobre Jesus. Sempre foi. Isaac era apenas o primeiro elo da corrente douradora e culminante que culminaria no Calvário, queridos. Ele era o primeiro elo ali. Deus aqui, ele não estava apenas dando um filho para Abraão, meu amado, um casal idoso ali que precisava de um filho. Ele estava inaugurando aqui, meu amado, um plano de redenção que alcançaria a tua vida no dia de hoje. Quando nós descobrimos que Deus cumpre as suas promessas no tempo determinado, o nosso coração se solidifica, ele se fortalece, porque não é no meu tempo, eu não tenho que me preocupar, é no tempo determinado pelo Senhor que Ele faz todas as coisas. E finalizando, meus amados, as promessas de Deus para nós hoje, precisamos entender quais são elas, quais são as promessas para a tua vida. O que Deus quer com a tua vida em todo esse cenário, em tudo isso que Ele está fazendo, pastor? Como que Deus, Ele vai cumprir a sua promessa onde eu estou neste exato momento, nesse ponto crítico do meu tempo, onde eu nasci? O que Ele quer com tudo isso? O que significa isso para mim, pastor? Primeiro, meu amado, como Abraão, ele foi justificado pela fé, como falou Paulo em Romanos 4:3, nós somos chamados também para confiar nas promessas de Deus, mesmo quando elas parecem impossíveis. Esse é o primeiro ponto. Você é chamado para confiar nas promessas de Deus. Elas irão se cumprir na sua vida no tempo determinado. Deus prometeu, querido, vida eterna a todos que creem em Jesus Cristo. Então você está garantido pelo sacrifício que foi feito no Calvário. O teu coração tem que estar firme e forte nessa promessa. Ele prometeu que se eu cresce na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu seria salvo para toda a eternidade. Então você não tem que se preocupar mais com esse mundo daqui. Não tem mais que se preocupar, porque o teu lugar está garantido por causa do sacrifício de Jesus. Outro, ele prometeu que nada nos separará do seu amor. Romanos 8:38 e 39. Nada neste mundo pode separar você de Jesus. Nada neste mundo pode separar você do amor de Deus. Deus decretou: você é meu. Por mais que você vá para a esquerda, por mais que você vá para a direita, o Espírito Santo de Deus vai te perseguir até que você dobre o seu joelho e diz: Senhor, eu não aguento mais, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Aleluia. Ele prometeu que completará a obra que Ele começou na tua vida. Filipenses 1:6. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele começou desde o início, desde o momento que você veio a Cristo, desde o momento que você entendeu o que é a salvação, desde o momento que você começou a caminhar nos caminhos do Senhor, aquilo que Ele vem prometendo, Deus vai cumprir na tua vida. É promessa dEle. Segundo, meus amados, assim
como as promessas são tão certas, como foi Isaac, tão certo, as promessas vão se cumprir. Nós aprendemos a esperar com paciência e confiança. Duas palavras: paciência e confiança. Elas têm que andar juntas, que geram perseverança nas nossas vidas. O mesmo Deus que cumpriu a sua palavra no tempo determinado para Abraão, Ele vai cumprir na tua vida, no tempo perfeito. Não é no teu, mas é no tempo de Deus. Não desista. Não desista. O Deus Todo-Poderoso que visitou Sara, Ele vai visitar você também. E naquele momento que você estiver na sua intimidade, com o seu coração prostrado, chorando diante dEle, clamando diante dEle, Ele vai vir com você e vai falar no teu coração. Mas aqui nós estamos falando com servos entregues na mão do Deus Todo-Poderoso. Se você não está vivendo uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida que Ele tem chamado a gente para estar em oração e leitura da sua palavra, comece agora. Comece a buscar, comece a clamar, comece a chorar. Você que é jovem, você tem toda uma vida na sua frente. Comece a clamar agora, comece a chorar agora, comece a pedir agora: Senhor, fala comigo. Eu quero saber quais são as tuas promessas, qual é o teu plano determinado para a minha vida. Eu não quero tomar escolhas minhas, Senhor, mas eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque o que o Senhor tem para você é muito maior daquilo que você está visionando humanamente. Terceira coisa, nós precisamos reconhecer que toda promessa de Deus encontra o seu sim e o seu amém em Cristo, como está descrito em 2 Coríntios 1:20. Tudo termina em Cristo. Tudo, meu amado, está em Cristo. As promessas de Deus vão se cumprir, porque Jesus morreu no Gólgota, pois Ele ressuscitou no terceiro dia. Então o sim das promessas de Deus é garantida, porque Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Se Ele não tivesse morrido, você ainda estaria perdido nos seus pecados, sem entender absolutamente nada. Cada bênção que Deus promete, Ele flui do Calvário, meu amado, porque a garantia das promessas é a morte e ressurreição de Cristo. Cada esperança, meu amado, que você nutre no seu coração, está fundamentada na ressurreição do Filho de Deus. E assim como Isaac, ele é a prova da fidelidade de Deus, a aliança que conecta a Jesus Cristo, meu amado. Isso é a prova suprema, final, de que Deus, Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. Sempre cumpre. Ele prometeu Jesus, Gênesis 3,15, e Jesus veio para salvar toda a humanidade. Meu amado, concluindo, nós servimos o Deus que cumpre o que promete. Ele cumpre aquilo que Ele fala. E o Deus que transforma ventres estéreis em terras férteis, maravilhosas, para dar frutos maravilhosos. Um Deus, meu amado, que transforma pecadores mortos para Deus, mortos para o Senhor, em filhos vivos, que fazem a sua obra, que creem nas suas promessas. Olhe para as promessas de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Isso não é conto da carochinha. Por mais que o diabo assopre no teu ouvido, na tua mente, que isso é conto da carochinha, por mais que o diabo fale na tua mente: olha, o que está na Bíblia já foi deturpado, não é a mesma coisa. Por mais que o diabo fale no teu coração, diga para ele: está escrito, o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, o Senhor falou, Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Lembre de Sara, aquela mulher velha de 90 anos de idade, com um bebezinho no colo. Olha essa imagem maravilhosa, as lágrimas de alegria daquela mulher abraçando aquele bebezinho, lembrando de que quem fez aquilo foi o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E um dia você vai estar carregando a bênção de Deus, a promessa de Deus nos teus colos. E assim como Sara, ela se alegrou com o seu filho, você também vai se alegrar um dia,
com a bênção prometida para a tua vida. Amém, meus amados? O Senhor visitou como Ele tinha dito, e Ele fez como Ele havia prometido. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando de Deus, mas tenha certeza de uma coisa: Ele vai cumprir. Creia no Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, glorioso, nessa manhã, meu Deus, nós vemos diante da Tua casa, diante do Teu altar, meu Pai, na esperança de que o Senhor fala conosco, na esperança de que o Senhor tem todas as coisas determinadas segundo a Tua vontade. Meu Pai, que o Senhor tem bênçãos maravilhosas para as nossas vidas, que vão refletir a Tua glória, que vão refletir a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos, ó bendito Deus, de que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor já cumpriu lá atrás, mas as promessas que o Senhor fez na vida de cada um dos Teus filhos, o Senhor vai fazer no tempo determinado, porque tudo isso são frutos para a glória do nome de Jesus Cristo, porque o sim, o amém, meu Deus, elas fluem da cruz, eles fluem da ressurreição de Cristo, meu Pai. O Senhor é a garantia de que as Tuas promessas vão se realizar nas nossas vidas, e nós, Senhor, precisamos da Tua graça. Coloca a fé no coração do Teu filho e da Tua filha, coloca, meu Deus, esperança na expectativa espiritual, a expectativa do céu, das Tuas promessas na vida dos Teus filhos, Pai. Eu oro para que cada um deles recebam da Tua promessa, recebam da Tua voz, recebam do Senhor aquilo que foi prometido, Pai, para a glória única do nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados, estamos terminando esse culto.